Olá! Então agora nós vamos dando continuidade às nossas aulas com a quinta aula agora, não é? Então vamos lá. De início eu trouxe aí um texto para vocês. É um texto que ele está meio picotado, tá? Eu retirei algumas partes dele. Olha o que esse texto fala. Ó. Esse texto é um pedacinho de notícia que tinha no G1 esses dias. Suposto aparecimento, objeto voador não identificado, Magé, região metropolitana, Rio de Janeiro, município, ficar famoso, país, quarta-feira 13, prefeitura negou qualquer ocorrência assunto. E aí eu pergunto, pessoal, dá para entender esse texto? A gente consegue saber mais ou menos do que é que se trata, né? Mas assim, perceba, tá faltando alguma coisa nesse texto, não tá? Tá faltando algumas coisinhas aí que ligam essas palavras. E são essas coisas que a gente começa a estudar hoje na língua espanhola, tá? É o que a gente vai ver hoje. Mas só para vocês verem a importância dessas palavras que eu suprimi aí. Vejam aí, ó. Suprimir não foram tantas assim, né? Foram poucas palavras, mas percebam, faz uma diferença grande. Vejam a leitura agora, ó. O suposto aparecimento de um objeto voador não identificado em Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro, fez o município ficar famoso em todo o país nesta quarta-feira. A prefeitura negou qualquer ocorrência relacionada ao assunto. Então percebam, essas partes, essas palavrinhas vermelhas, pintadas em vermelho aí, são as palavras que nós vamos precisar trabalhar daqui para frente no espanhol. A gente chama essas palavrinhas aí de, vejamos como são chamadas, ó, conectores. Daí observe, eu estou sem imagem aí de coisas de conectores, né? Para que serve o conector? Ora, para conectar, muito simples, não é? Então percebam aí. Por exemplo, eu tenho aí alguns conectores, por exemplo, de computador, né? Então a gente serve para conectar uma parte do computador a outra, né? Ou então quando eu preciso conectar, por exemplo, um mouse aqui no meu computador, eu vou lá na porta USB e conecto ele, né? Através de um conector. Então o conector, por exemplo, no mundo físico, ele tem essa função, né? Ligar uma coisa a outra. Então, o que seria isso nas palavras, né? Na língua? É a mesma coisa, pessoal. Então, conectores na língua são aquelas palavrinhas, né? Que elas servem para ligar uma palavra a outra, ou uma expressão a outra. Então, toda palavra que eu utilizo para ligar uma a outra, né? Ou então ligar uma palavra a uma frase, eu chamo aquela palavrinha ali de conector. E o primeiro conector do espanhol que a gente vai estudar são os artículos. Então, esse é o primeiro. E artículo é o nosso artigo do português. Então, o artigo ele é uma palavra variável. O que é isso? Então, ele é uma palavra que ele vai mudar, né? Se é variável, né? Ele vai variar. E o artigo, nós temos artigos definidos ou indefinidos. Temos dois tipos de artigo. Alguns também chamam de artigo determinado ou indeterminado. E aí tanto faz, pessoal. É só nomenclatura. O artigo, pessoal, principalmente ele indica o gênero daquela palavra, ou seja, se é masculino ou feminino. E ele também indica o número de substantivos. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Deixa eu ligar aqui meu apontador. Palavra. Aqui, tamanho maior. Deixa eu escrever aqui uma palavra. Bora botar escola em espanhol. Escuela ou escuela. Tá, beleza. Tem essa palavra aí, né? E o artigo é o artigo que vai definir se essa palavra ela é masculina ou feminina. Pessoal, escola, como é que a gente chama no português? É o escola ou a escola? A gente chama a escola. Então a gente percebeu, esse a escola é um artigo. E ele define que escola é uma palavra feminina. No espanhol, o a, lá no espanhol, ele vira lá. Então tá aí um exemplo, ó. La escuela. Então isso é artigo, tá, pessoal? Então o artigo ele tem essa função, né? Ele pode definir ou indefinir, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ou ele, e claro, ele sempre traz o gênero da palavra. A gente consegue saber o gênero da palavra se a gente conhecer o artigo que acompanha ela, né? Mas vamos seguindo. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de quando eu tenho um artigo definido e indefinido, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno chegou atrasado e eu tenho um aluno chegou atrasado. E aí, qual seria a diferença aí? Ó? Estamos vendo que, por exemplo, nas duas frases, só o primeiro artigo que foi mudado, né?
E isso muda o sentido da frase, pessoal. Vejamos de que forma isso está mudando o sentido da frase. Vejam, observem. Aqui eu tenho um artigo que eu chamo ele de definido. Por que eu chamo ele de definido? Porque quando eu tenho um artigo definido, ou um artigo determinado, é porque eu sei de quem ou do que eu estou falando. Quando eu falo assim, o aluno chegou atrasado, é porque eu sei quem é esse aluno que chegou atrasado, eu sei exatamente quem é. Por isso que eu disse, o aluno chegou atrasado. Então, o artigo definido é isso. Eu sei do que eu estou falando, ou daquilo que eu estou falando, ou do que eu estou falando. Isso é artigo definido ou determinado. Agora, quando ele é indeterminado ou indefinido, indefinido, indeterminado, é porque eu não sei quem é. Olha o exemplo, ou o que é. Um aluno chegou atrasado. Beleza, eu sei que teve aluno que chegou atrasado. Só que eu disse, um aluno chegou atrasado. Não sei quem foi exatamente. Eu só sei que um aluno ali chegou atrasado. Então, isso eu estou indefinindo ou indeterminando. Então, percebam, é só essa a diferença. Enquanto o definido eu sei do que eu estou falando, o indefinido eu não sei de quem ou do que eu estou falando. E é só essa a diferença, muito simples. Mas seguimos em frente. E aqui, eu tenho uma listinha aí dos artigos, no espanhol e no português. A gente não vai terminar de estudar artigo agora. Eu estou querendo fazer uma aula assim bem curta hoje. E aí vocês vão estudar esse artigo, básico do artigo, E depois, na próxima aula, é que a gente vai ver a questão de contração e do artigo neutro. Então, por exemplo, aqui nós temos artigos determinados e artigos indeterminados, não é isso? Então, vejamos aqui, por exemplo, o nosso artigo o, lá no espanhol ele se transforma em el. O a vira lá. Os, los e as se transformam em las. E os indeterminados, pessoal, é uma, uns e umas. E no espanhol, una, unos e unas. E aí no espanhol nós temos um artigo que nós não temos no português, que lá é chamado de artigo neutro, que é esse aqui que eu coloquei aqui numa cor mais forte, para vocês perceberem ele. No entanto, a gente não vai estudar esse artigo ainda hoje, vai ficar para a próxima aula. Hoje, o que eu quero que vocês saibam é que artigo ele é um conector. Já viram? Eu quero que vocês saibam o que é conector, que serve para ligar palavras ou orações. E eu quero que vocês saibam essa listinha aí de artigos, no espanhol. El, a, la, os, los, as, las. E um é quase igual, una, unos e unas. Deixa eu apagar isto. E aqui nós já temos a atividade de vocês. Uma atividade muito simples. Normalmente eu dou uma semana de prazo. Isso aqui vocês respondem aí em questão de 5 minutos. Você responde essa atividade. Não precisa ser uma semana de prazo, não. Em 5 minutos vocês fazem isso aí. É muito fácil. Olha só. Na primeira, utilize o artigo definido. Eu já estou dizendo, artigo definido adequado. E é claro que eu quero esse artigo no espanhol. Então, por exemplo, pessoal, sol. Sol, ele é masculino ou ele é feminino? Eu digo o sol ou a sol? O sol. Então, no espanhol, como é o il. Pronto, respondi. Eu vou fazer isso com os demais. Por exemplo, amigas. Como seria? Amigas, as amigas, os amigas, seria as. Então, no espanhol, como é? Las amigas. E assim, vocês seguem e fazem as demais. Vejamos a próxima questão. São 3 questões muito simples. E agora vocês vão utilizar simplesmente o artigo indefinido. Enquanto a questão vocês utilizaram o artigo definido, agora vocês vão utilizar o artigo indefinido. Bem, então, por exemplo, frutas é indefinido agora. Então, não vou dizer as frutas, seria umas frutas. E umas frutas no espanhol seria como unas. Então, unas frutas. Mapa seria como? Um mapa, uma mapa, umas mapas. Então, mapa, um mapa, Pronto. Só que não seria um assim, Seria uno com N. Essa eu errei. Seria um. Deixa eu apagar esse um que eu botei em português, que é todo em espanhol que eu quero.
Então, mapa 1 seria dessa forma. Então, muito simples essa questão também. E a próxima questão e a última, como seria ela? O que são conectores? Isso eu expliquei já aqui hoje o que é, eu não vou falar novamente. Qualquer coisa é só voltar no vídeo e também está lá no material de vocês. Também simples, acredito que essa semana vocês não terão problema nenhum com essa atividade. E hoje a gente fica por aqui, né? Hasta la vista!